Eu sou Domício, sou tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistema e trabalho há algum tempo com manutenção de computadores, reparos, instalação de software e configurações. Trabalho também com redes e eu vou falar hoje sobre Windows. Esse sistema operacional que todo mundo usa e que tem alguns detalhes que as pessoas desconhecem. Eu sempre recebo pessoas com problema. Meu computador travou, meu computador não quer funcionar direito ali. E aí fala, eu preciso formatar meu computador, eu queria copiar os dados e formatar ele. E nem sempre é necessário formatação, não é necessário todo esse... Às vezes é um ajuste em algum aplicativo que está funcionando dentro do computador, rodando junto com outros processos e que não deveria estar ali, entendeu? Então nem sempre é vírus, às vezes é um aplicativo que o usuário instalou sem querer. Então assim, se a gente entender melhor como isso funciona, então pelo menos tira esse pânico, né? E a pessoa pode procurar com calma um atendimento. Eu vou iniciar falando sobre como o computador funciona. E eu vou começar com o MS-DOS, que é o sistema antigo da Microsoft, que ele obedecia comandos. Então, nós temos sistemas de comandos, onde você tem que digitar linhas, dizer o que o computador precisa fazer, ele vai e responde, cada comando traz um retorno. Eu vou começar falando sobre o MS-DOS e depois sobre as janelas, né, que é o Windows propriamente dito. Então daí eu vou falar sobre as funções das janelas, como elas se replicam, como os atalhos estão ali para diversas atividades, tudo na mesma janela, enfim. Vou dar uma ideia geral e aí vou explicar o funcionamento dos componentes internos, né, para que a pessoa possa ter ideia do que ela tem. Eu comprei um computador, isso e aquilo, eu não sei exatamente o que é. Então ali você vai ter ideia do que você tem, rapidamente acessando uma janela e aprendendo a entender as informações. Vamos lá então. Então eu vou abrir aqui o prompt de comando no modo administrativo, né, para ele permitir a gente fazer algumas mudanças. Então, olha, eu abro aqui e ele vai ter essa área aqui. Então era assim que a gente iniciava o dia de trabalhar. Então você era um digitador, então você tinha essas informações que às vezes nem ligava porque estava escrito aqui, que era MS/DOS, que era o sistema operacional da Microsoft, o DOS. Sistema operacional de disco. Um disquinho que você carregava lá na unidade, ele deixava isso aqui para você. Se você conseguisse ver esse cursor piscando, começou o dia. Só que ele não era pasta Windows, nem pasta de sistema 32, porque não tinha esse 32 aí de 32 bits e tal. Era uma pasta assim, disco, C, raiz. E aí você poderia começar o dia. Então você ia, a partir daí você ia carregar o seu editor de texto ou ia carregar a sua planilha, né? Então assim, eram opções limitadas. O digitador, ele tinha um ambiente de trabalho, era o ambiente da digitação. Ou era um software também escrito na mesma linguagem, né, no mesmo modo, texto, e ele ia entrar ali e preencher os campinhos de formulário com letras e números. Então, você começaria aqui. Eu tenho um editor de texto e que não tem mais o edit do Windows, sumiu, não existe mais. Na verdade, nem prompt de comando era para ter, mas agora ainda deixaram, bondade deles. E aqui não tem o edit, então eu não tenho o Word também, não existe mais o Word, e não, só nas relíquias eu vou conseguir um WinWord, um WordStar, que era um editor maravilhoso da época, eu gostava muito dele. Não existe. Então, planilha, nós tinha Procalc, não tem. E nós tínhamos também o
4 Pro. Eram as planilhas, e assim ia por diante, os aplicativos clássicos da época, enfim. Então, assim, não existia. Então, é um comando. Aqui, ó, eu já vou aproveitar para falar sobre um outro comandozinho, e um outro detalhe interessante, porque assim, ele só obedece a comandos que ele conhece. Então, olha, nenhum desses aqui são comandos que existem, porque não existem esses aplicativos. Não é um comando interno ou externo, não é um programa operável, no programa não existe, ou um arquivo de lote, ou seja, um conjunto de comandos dentro de um arquivozinho que ele vai lá, um batch que ele executa várias funçõezinhas e termina. Não é, então ele não é. Ele fala, cara, você não existe, você tá maluco. Então eu vou limpar a tela. Então o comando para limpar a tela poderia ser limpar tela. Não é. Então, tá vendo? Ele não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que ele tem programado. Eu vou dar um CLS que é para limpar as linhas. Pronto. Limpou. Aí isso ele obedece, ó, viu? E a gente tinha um outro detalhe. Antes de começar, nós tínhamos que verificar a data, né? E a hora. Ó. Então, assim, eu acertar o relógio para poder começar a trabalhar e acertar o calendário para começar a trabalhar. Então, eu poderia digitar uma data e uma hora aqui. Nesse formato de hora, ou, no caso ali, no formato de data, que era. Então, não, aqui, estou voltando 20 anos. Então, é nesse formato para ele assumir a data, né? Pronto. Então, ó, ele não recusou porque está no formato. Então era assim que começava, verificando a data e a hora para ver se estava certo e carregava o programa. Eu tenho um editor chamado Nano, que é um editor muito parecido com o editor de texto básico do Windows. E ele é muito parecido com o editor básico do MS-DOS. Né? Então, sim, nós temos básico do Windows e básico do MS-DOS. Vamos trabalhar com o básico do MS-DOS, que é o Nano. Esse aqui é o Nano. E olha, eu já posso começar. Então, eu já estou escrevendo dentro do meu editor de texto um trabalho. Escrever direito, né? E aqui eu posso continuar fazendo, ele vai ter, ó, tabulação, viu? Não tem C cedilha. Então, é um problema. Vou começar. Não tem acento no A. Aí o que acontece? Quando o digitador ia lá e começava o seu trabalho e via que não tinha os acentos, não estava legal, o teclado não estava num teclado americano, ele precisava dos acentos, ele tinha uma tabela de comandos, né, para tirar as letras, né, e nem sempre funcionava, mas geralmente ele chamava o pessoal do CPD, que a gente chamava antigamente de CPD, o suporte, para poder consertar, para configurar o teclado, então, usando comandos para poder acertar o teclado para ele continuar trabalhando. Então, beleza, vinha um técnico, na verdade um engenheiro, né? Não era técnico, era o cara que entendia muito disso, e ele lá usava o comando mode e configurava o teclado. E aí você, tendo o teclado configurado, você seguia em frente, aí a vida estava garantida por um tempo. Daí terminava o texto, eu fazia uma revisão e mandava imprimir, e é interessante a gente ver o seguinte, que mandava para a impressora, né? E eu vou sair, daí eu vou explicar essa parte da impressão. Para sair daqui, eu não posso chegar aqui no Exit, ó, com mouse, eu não tinha isso na época, mouse, né? Então aqui, cursor tá aqui, tá ali, fica ali. Eu tenho que ir lá e apertar a tecla Ctrl e a letra X. Pronto. E aí eu vou dizer o que para ele?
que eu vou salvar essa modificação. Salvar, né? Salvar yes, salvar no. Então eu vou salvar yes, aperto Y. Ele fala, e o nome do texto? Eu falo assim, olha, trabalho. Pronto, trabalho. Ok, saiu. Vamos colocar o cursor lá no início, pronto. Então eu vou listar árvore de diretório. Olha aí, meu trabalho está aqui. Então passe para casa tranquilo, que amanhã eu pego o mesmo disco, enfio lá na unidade, coloco ele na unidade, né? De um modo bem calmo. Eu vou, e aí quando eu for pedir uma listagem de diretório, ele vai instalar. Então eu vou pedir uma listagem de diretórios, ótimo, né? Tá ali. No outro dia eu chego e faço o quê? Eu vou direto, abro o editor, daí mando ele, porque nem a gente faz hoje, abre o editor, depois vai lá, abrir arquivo, seleciona a pasta, seleciona arquivo. Não, eu posso chegar direto aqui, digitar o nome do editor e o nome do texto. Aí eu abri o meu trabalho, né, ó, normal, e continuo trabalhando com ele. Vou ali, continuo trabalhando, escrevo mais coisa, escrevo mais coisas e ideias e formatos, etc. Pronto. Então, era assim que funcionava o trabalho no dia a dia. Isso para texto e para planilhas. Alguns aplicativos eram desenvolvidos, já vinham para você, algumas grandes empresas tinham mesmo cadastro de pessoas, cadastro de produtos e assim por diante, tudo separado. Então você trabalhava aqui, e aí gravava, ia para casa, no outro dia você voltava e continuava. Bem simples, né? Isso valia para planilha, para texto, para aplicativos de inserção de dados e que tinham os controles e enfim. Então eu vou mostrar aqui que então daí nós tínhamos, como ele obedece a comandos, tudo aqui é comando. Então o comando para ver o que nós temos, então nós temos os nossos testes aqui, né? Que é os arquivos que esse editorzinho aqui, uma coisa eu posso renomear ele para qualquer coisa e ele vai, que quando eu chamar pelo nome, ele vem e executa. Eu só não consigo ter dois iguais, né? Então, tranquilo, eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. Então, nós temos arquivos de usuário e nós temos arquivo de sistema, nós temos comandos, né? Por exemplo, de árvore de diretório. Então eu vou dar um help aqui, ó. Ele mostra os comandos e o que os comandos fazem, né? Então nós temos que é possível fazer com esse sistema operacional. A gente tem assim, ó, uma lista de comandos para o MS-DOS, uma lista de comandos para o Linux, né, para as versões de Linux, que daí você tem várias versões, né? Tem o Linux servidor, né? O Debian está na versão 10, ou 11, se não me falha a memória, que faz tempo que eu não vejo, não trabalho com ele, até tenho montado e instalado, mas está desligado. Aí tem Ubuntu, tem várias versões. Aí algumas versões, alguns comandos não aparecem. E aqui no nosso editor também, alguns comandos não estão mais aqui. Mas ele... mas a maioria ficou, né? Então você tem aqui o nosso comando time, o nosso comando date, o print, que é para mandar para a impressora, o modem, que é para configurar o dispositivo de sistema, né? Então era aqui que o rapaz fazia, com esse comando ele poderia configurar o teclado, né? Então assim, eu vou descrever aqui, ó, uma ajuda pro mode, ó. Então aqui, ó, ele configura, ó, o dispositivo, né? É o modem, é o dispositivo de comunicação, página de código, que essa página de código aqui é a que vai nos dar
aquele acento do teclado, sabe? Então ele vai, aqui ó, você pode exibir, pedir para ele exibir o status da página de código, ele vai dizer que página, ou então você seleciona uma página de código, 850, ou 95, não sei o que, dependendo do tipo de acentuação que você prefere, vai escolher uma página de código. Modo de exibição, né? Então você pode configurar o modo de exibição de linhas, né? E, enfim, várias configurações aqui do dispositivo, né? Para cada dispositivo você tem opções. Aqui a impressão você pode mandar para uma saída paralela, né? Ou para uma saída com, que a gente chama, que é aquele outro modelo de cabinho, né? Que parece o cabo do monitor, assim, o VGA, né? Só que ele é um com. Então, às vezes as impressoras fiscais, impressoras de recibo, é nesse formato com M. E as impressoras matriciais que a gente tinha era na LPT. LPT número. LPT1, LPT2, LPT3, LPT4. E aqui o com 1, com 2, com 3, com 4. Então, assim, era o padrão. Então, você poderia direcionar a impressão para esse tipo de impressora. Então, por exemplo, um aplicativo ia imprimir numa impressora, mas o outro não. O outro tinha que imprimir na outra impressora. Então, aqui você estabelecia isso. E é bem interessante. Então, assim, não era o digitador que fazia isso. Era o técnico, o pessoal do CPD que via, configurava para você isso e pronto. Caso aconteça com erro, você tem que chamar eles para fazer. Então vocês veem que era uma vida bastante complicada. Não era qualquer um que chegava lá no terminal e ia mexendo. Na verdade, assim, os terminais ficavam protegidos, né? Ninguém chegava muito perto, não. Então é isso. Eu vou demonstrei aqui o funcionamento do MS-DOS, como a gente trabalhava, e aí eu vou fazer a segunda parte, vai ser como a gente opera agora com o Windows, né? Que aí é o nosso. Nós vamos entrar em detalhes, porque aqui não é necessário entrar em detalhes, porque isso aqui faz parte da história já, não é usado por ninguém, exceto para algumas coisas rápidas, né? Por exemplo, se você quiser. Por exemplo, saber qual é o IP da sua rede, ao invés de entrar lá no navegador e fuçar nas configurações, eu venho aqui e digito um comando aqui, carrego o prompt do DOS na opção qualquer que tiver lá, de usuário, sem privilégio nenhum, ele vai me dar essa informação, que é o endereço IP que o modem está ligando os computadores e o endereço da sua máquina, que é para você saber, seu IP é esse aqui. E o seu endereçamento de IPv6, a versão 6 do IP, que é o que está no seu aparelho, né? Então, esse aqui que é a sua identidade universal na internet, né? Um código único, né, que você vai usar na internet. O seu IP pode até mudar, né? Esse aqui ele fica limitado, mas esse aqui não. Pode ter um 04 em qualquer rede. Na internet é esse aqui. Então, e aí você pode ter outras configurações, né? Para testar a rede. Então as pessoas lá costumam saber, minha rede tá ruim, então vamos ver. Aqui, dá um ping lá para o Google. Então, assim, esse ping aqui é o ping-pong. Ele pinga um pacote para lá e recebe o retorno desse pacote. Então, eu dou um ping para o Google. Olha só, ele faz ping e pong de volta, né? Mandou um pacote de 32 bytes nesse tempo de 19 milissegundos. Olha a velocidade, né? E ele mandou 4 vezes e gastou esse tempo. Então ele diz aqui, um relatório do ping para o endereço. Aqui ele já converteu o nome do Google num endereço IP. Isso aqui é o endereço IP do servidor do Google. Aí ele diz o ping para o IP, daí ele já não reconhece mais o Google, o IP é esse endereço, essa máquina de endereçamento aqui, que está lá em tal lugar, num X em algum lugar da rede, foi enviado 4 pacotes e recebeu 4 pacotes lá. Então houve 0% de perda. E
o número redondo de vezes de milissegundos é para aproximar, ele faz uma média. Um de 19, o máximo de 22, a média de 21 milissegundos para transferir esse pacote e receber a resposta. Então, assim, a rede está normal. Então, assim, esses testezinho rápido, a pessoa já faz para saber o seu estado. Aí ele passa, então, para examinar. Então, existe N comandos que dá para ser usado aqui. Por exemplo, eu posso saber a rota do meu computador até o Google. Então, eu vou dar aqui um trace-rt para google.com.br também, né? Ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai examinar o meu roteamento daqui até o servidor do Google, né? Olha aí, ele está dizendo o meu computador, o meu modem, o meu endereço de internet, né? Endereço externo, né? Daí ele passa aqui por esse servidor, o impsat.net.br, Brasil, e sai mundo afora, né? Roteando para esses, pulando para esses endereços até chegar nesse último endereço aqui, ó. Então, se você olhar aqui, o ping enviado para o Google foi enviado para 172.217.30.163. O roteamento meu sai daqui, do meu modem, 1.1, e vai até o mesmo endereço, 172.217.30.163. Ó. Então, eu estou passando por esses outros computadores, outros servidores, antes de a minha conexão chegar até Google. Entenderam? Então, assim, esses testes é feito aqui com essa resposta rápida. Então, assim, eu vou mostrar depois esse teste no Windows. Aqui eu dou um comando para sair e a gente volta, então, para a tela principal do Windows. Era isso, gente. Aqui eu vou ficar e vamos então para o próximo vídeo para falar sobre o Windows. Daí a gente já vai carregar essa mesma tela lá e trabalhar com isso, beleza?